Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública, esclarecendo tudo sobre o Auxílio Brasil de R$ 400 para dezembro. A PEC dos precatórios foi finalizada, agora um acordo para passar as partes importantes dela para o Auxílio Brasil de R$ 400, o resto voltou para debate. E muitos de vocês estão perguntando, tem alguma chance de ter pagamento retroativo em dezembro? Ou seja, para aqueles que receberam o Auxílio Brasil em novembro, um valor menor e agora deveriam receber esse retroativo? Ou inclusão das pessoas do cadastro único que preenchem os requisitos, mas não receberam em novembro, tem chance de ocorrer isso nesse mês? O pessoal da fila do Bolsa Família? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, você vai entender o que está acontecendo. Só peço que antes deixe o like. Aqui diariamente conteúdos verdadeiros, trazendo as informações para vocês. Nesse vídeo eu tenho uma resposta exclusiva do Ministério da Cidadania, ou seja, peguei as dúvidas de vocês, levei para o governo, pedi as respostas oficiais, estou trazendo outras fontes para fazer a informação ficar bem completa. Vindo aqui para a nossa tela, primeiro eu quero passar rapidinho o que está confirmado. O que eu considero como confirmado? Tem muita gente que fala toda hora que está confirmado e nunca está confirmado. Confirmado é estar no Diário Oficial da União, publicado lá, certeiro. Auxílio Brasil de dezembro está confirmado e o complemento para R$ 400 está confirmado. No mesmo calendário do Bolsa Família, que começa no dia 10, sexta-feira, e o mesmo público de novembro. E eu tenho que colocar um aviso aqui. Ignorem o aplicativo. Se você recebeu em novembro, está lá no aplicativo que tem o pagamento para dezembro. Ah, Leonardo, está 150 o pagamento para dezembro. É porque não atualizou ainda, mas todos que recebem menos de 400 do Auxílio Brasil vão subir para 400. Então assim, não se preocupe. Se está 250 ou no Caixa Tem, o Caixa Tem está dando o valor que está lá no aplicativo da Caixa. Ou seja, aquele aplicativo de consulta do Auxílio Brasil está lá 250. O Caixa Tem pega essa informação e puxa para lá também. Informação errada. Por quê? Porque eles promulgaram ontem a medida provisória e agora até atualizar o aplicativo demora, mas a partir do dia 10, quem recebe do Auxílio Brasil menos de 400 vai receber esse complemento, já vai vir nessa folha. É só para dezembro? E eu já digo aqui, cuidado com políticos. O que aconteceu? Agora os deputados aproveitadores, alguns deles que não fazem nada e estão sempre falando de Auxílio Brasil e não fazem nada. Quando vocês precisam, somem todos. Aí saiu uma medida provisória, agora reaparece. Os deputados. Os heróis do auxílio emergencial que não fazem absolutamente nada. O que eles estão dizendo? Cuidado, temos que lutar. Esse Auxílio Brasil de 400 é só para dezembro. Gente, aqui no canal Consulta Pública, eu não estou em Brasília. Eu já venho dizendo para vocês que vai ser dessa forma há muito tempo. Por quê? O governo publicou na competência de dezembro essa medida provisória para pagar os 400 em dezembro, porque atrasou a PEC dos precatórios. Se o governo conseguisse, eles iam publicar até dezembro de 2022, que é o plano deles. Então não tem nada para lutar agora para prorrogar esse texto, até porque, olha só, o próprio texto diz: ato do Poder Executivo Federal poderá prorrogar a concessão do benefício que trata desse complemento emergencial para os meses de janeiro a dezembro de 2022. A própria medida provisória de dezembro já diz que um ato do Poder Executivo poderá prorrogar. Por que não prorrogou ainda? Porque precisa ser tudo validado da PEC dos precatórios, que abre o espaço no orçamento, porque esse orçamento vai ser utilizado. E como a PEC atrasou, o governo não tinha como colocar de janeiro a dezembro. Então, alguns deputados de oposição, a gente tem que trabalhar com a verdade. Não importa o lado político que você escolha. Então, eles pegam para criticar o governo utilizando uma falácia de que esse Auxílio Brasil de 400, esse complemento de 400 seria só para dezembro. Não é, pessoal. A gente sabe que vai ter continuidade ano que vem e que atrasou, por isso que a medida provisória diz só dezembro, por conta da incompetência, aí sim, incompetência do governo, de deixar atrasar. Mas sim, o governo vai pagar no ano que vem. Então, você pode ficar tranquilo. Dezembro agora é esse puxadinho. E ano que vem, com a PEC dos precatórios, eles vão melhorar isso para que mais pessoas sejam incluídas e esse retroativo ficou essa pendência. Por isso que eu quero falar com vocês disso. O retroativo não está incluso na medida provisória e novas inclusões também não devem ocorrer em dezembro. Por quê? Perguntei para o Ministério da Cidadania, pedi um parecer, tá? O que eles disseram sobre isso? Olha só. Não há, até o momento, previsão orçamentária para o pagamento retroativo referente ao mês anterior. Porque essa medida provisória que saiu ontem, eu venho explicando para vocês, foi um valor que sobrou do Bolsa Família, porque enquanto as pessoas estavam no auxílio emergencial, o valor do Bolsa Família foi acumulando, porque a verba do auxílio emergencial vinha de uma outra fonte. Esse acúmulo eles estão usando agora para pagar em dezembro esses R$ 400. Ainda não é do dinheiro que abriu o espaço da PEC dos precatórios, não. É um dinheiro que sobrou do Bolsa Família. E eles não teriam verba suficiente para pagar retroativo e incluir novos beneficiários, por isso que não ocorreu no mês de dezembro. Isso é uma decisão final para dezembro?
Olha só, a PEC dos precatórios foi finalizada, você já deve ter visto as notícias, teve a sessão lá, entre a reunião entre Senado e Câmara dos Deputados, e eles finalizaram, decidiram passar uma parte do texto e o resto vai para votação na Câmara, as alterações que o Senado fez em relação ao texto que veio da Câmara. É bem técnico, bem complexo, mas basicamente é briga entre deputado e senador para deixar o texto da forma que cada um quer. Então tem esse debate. O governo não poderia esperar essa finalização da PEC dos precatórios e contar com a sorte. Por isso que eles publicaram essa medida provisória desse puxadinho do Auxílio Brasil para um grupo menor. Por quê? Se eles não publicassem isso e a PEC atrasasse, não tinha 400 nenhum em dezembro. Então eles publicaram o texto que é uma solução inicial para dezembro. A folha de pagamentos fecha na quinta, para sexta você paga. Ou seja, dia 10 começa, no dia 9 tem que fechar a folha. Seria possível utilizar essa finalização do texto da PEC dos precatórios para já pagar o retroativo, incluir novos beneficiários e fazer isso a dezembro? Teoricamente, até seria possível fazer uma manobra para isso, mas não é provável. A tendência é que o governo mantenha essa medida provisória que eles fizeram para dezembro, que o nome já diz provisória, e foi bem provisória mesmo, utilizando esse resto de recurso do Bolsa Família, e que eles peguem esse texto da PEC dos precatórios que avançou e preparem um texto sólido para começar em janeiro. Fazendo o quê? Incluindo novos beneficiários e aí sim pensando em um retroativo para novembro, tá? E a gente vai ficar em cima para cobrar isso. É muito difícil, pessoal, que eles alterem uma medida provisória que saiu ontem e já alterem amanhã ou hoje com base nesse texto da PEC dos precatórios. É impossível? Não, é possível, pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para vocês é, o governo se preparou para isso nesse momento, de fazer esse texto improvisado para dezembro. Agora a PEC avançou, eles vão se debruçar sobre o resultado dessa PEC dos precatórios e preparar o texto para janeiro com ampliação. Ou seja, um primeiro degrau dos 400 agora em dezembro, em janeiro eles ampliam isso. E vai de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. É isso que diz a medida provisória que deve ser utilizada como base para a sequência desse benefício. Agora uma revisão da revisão. Por quê? Os vídeos já são bem revisados, mas eu vejo que alguns pontos são bem difíceis de entender, então a gente vai explicar várias vezes até ficar claro. Você recebeu o Auxílio Brasil em novembro? Não importa o valor, você recebeu 100, 200, 300, seja qual o valor do seu Auxílio Brasil. Você, quando está consultando no aplicativo, está vendo algum valor para dezembro? E eu não estou perguntando qual valor. Pode ser 50, 200, 150, qualquer valor. Está vendo ali? Então, isso significa que você está na folha de pagamentos para receber em dezembro, certo? Tem um valor menor no aplicativo que 400? Ah, Leonardo, meu aplicativo está 130. Quer dizer, então, que eu não entrei para os 400? Não, é porque não atualizou ainda. Todos que estão na folha do Auxílio Brasil de dezembro e recebem do Auxílio Brasil um valor menor que 400, vão receber esse complemento de 400, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor que você recebe do Auxílio Brasil, tá? Então, digamos, a Maria recebe 200, tá vendo lá no aplicativo 200. Essa medida provisória desse benefício complementar vai fazer com que o governo faça um cálculo. Olha, a Maria recebe 200. Quanto que falta para ela chegar a 400? Falta mais 200, então vamos botar mais 200 para ela. E aí o valor vem de 400. Então, a partir do dia 10, todos do Auxílio Brasil que recebem menos que 400 vão receber uma elevação para 400. Mas não é valor único. Por que eu digo isso? Existe essa elevação de quem recebe menos que 400. Quem recebe 500 não vai diminuir o valor. A medida provisória, esse texto desse benefício complementar, é para aumentar o valor de quem recebe menos que 400. Quem recebe mais que 400, e sim, tem milhares de famílias que recebem mais de R$400 por mês. Recebiam no Bolsa Família e recebem agora no Auxílio Brasil. Essas famílias não vão ter diminuição no valor. E quem está aguardando para entrar? Como ficam os invisíveis? Por exemplo, quem está há muito tempo na fila do Bolsa Família. O que é a fila? Pessoas que estão no cadastro único, preenchem os requisitos se não haviam entrado ainda no programa porque não tinha espaço, não tinha orçamento. Então, durante os anos foi formando uma fila. Tem muitas pessoas nessa fila. Tem pessoas que fizeram o cadastro único recentemente e estão dentro dos requisitos do Auxílio Brasil. Só que não tem espaço no programa nesse momento. Essas pessoas vão ter que aguardar para o ano que vem para serem incluídas, porque em dezembro essa medida provisória garante R$400 para quem já está. Para quem já está no Auxílio Brasil. Quem que já está no Auxílio Brasil? Quem era do Bolsa Família, migrou automaticamente em novembro e agora em dezembro, os que recebem menos que 400 vão receber esse complemento. Tá bom, pessoal? Acredito que esse vídeo ficou bem claro sobre a dúvida da PEC dos precatórios, se pode ter alguma alteração ainda nesse mês. É possível?
Olha, se fosse feito um esforço coletivo gigantesco, o governo conseguiria manobrar isso para conseguir mudar essa situação. Mas a tendência é que eles deixem para janeiro para melhorar a situação dos 400. Tá certo? Gostou desse vídeo? Então deixa o like, faça inscrição. Muito obrigado e até a próxima!